Grandes civilizações. O Império Bizantino, primeira parte. Em outro episódio das Grandes Civilizações, aprendemos que todos os caminhos levam a Roma. Bem, havia uma outra cidade importante, por onde muitas dessas estradas passavam para chegar a Roma. Constantinopla. Mas o que tornou essa cidade tão especial? Olha, Pipo, na verdade, o mundo mudou muito por volta do século IV depois de Cristo. Não era mais suficiente conquistar, saquear e dominar territórios para manter o poder e a riqueza. Agora havia uma outra maneira de acumular riquezas. Fazendo comércio com o Extremo Oriente. As pessoas de um lado do mundo estavam dispostas a pagar muito dinheiro pelas coisas produzidas do outro lado do mundo. O povo de Constantinopla atuou como intermediário no comércio de mercadorias, ajudando todos os lados. Eles trabalhavam muito no comércio e prosperaram financeiramente. As distâncias de um lado ao outro do mundo eram imensas. E viajar naquela época era muito perigoso. Portanto, não havia muitas rotas de comércio entre o Oriente e o Ocidente. Isso significava que todas as rotas de comércio passavam por Constantinopla. Foi assim que essa cidade tornou-se um funil gigante, que recolhia todos os bens do leste para serem distribuídos para o oeste. Tanto dinheiro estava passando por Constantinopla que uma nova base de poder para o Império Romano se formou. Não era o poder dos exércitos, mas o poder do dinheiro. Constantinopla, a nova Roma. A magnífica cidade de Constantinopla era a capital do Império Bizantino. Como era localizada entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, Constantinopla tornou-se uma porta de entrada natural que ligava o Oeste ao Extremo Oriente. Mas quem vivia em Constantinopla? Como o poderoso Império Bizantino começou? Descubra no episódio de hoje de Verdade ou História. Bom, para começar, temos de voltar à Roma Antiga. No ano 306, um homem chamado Constantino tornou-se imperador do lendário Império Romano. Constantino viveu alguns momentos complicados e turbulentos. Por um lado, os povos germânicos foram conquistando tudo à sua volta e foram caminhando em direção a Roma. Por outro lado, havia um número crescente de cidadãos romanos que estavam se convertendo ao cristianismo. Esses cristãos queriam se proteger da repressão e da violência. Constantino decidiu que a melhor coisa a fazer era mudar a capital do império para um lugar mais seguro. Então, ele fundou a Nova Roma. Embora depois de sua morte, a cidade tenha ficado conhecida como Constantinopla, em sua homenagem. Entendi. Constantino, Constantinopla. É isso aí, Pipo. Eu sou um gênio. Constantino fez outra coisa muito importante. Foi o primeiro imperador romano a adotar a religião cristã. Isso significava que os romanos podiam praticar livremente o cristianismo sem temer a perseguição ou a prisão. Mas, claro, os romanos orgulhosos que ainda viviam em Roma não estavam, digamos, muito felizes com todas essas decisões. Eu não concordo com tudo que Constantino fez. Em primeiro lugar, como pode existir um Império Romano que não é governado a partir de Roma? Em segundo lugar, o que está acontecendo em Roma? Diante de tanto descontentamento, no ano 395, um sucessor de Constantino, o imperador Teodósio, dividiu o império em dois após sua morte. Teodósio foi o último imperador a governar tanto a parte oriental, com capital em Constantinopla, como a parte ocidental, com capital na antiga Roma. Seus dois filhos foram os herdeiros dessas duas partes. Mas os dias do Império Romano do Ocidente estavam contados e nada poderia deter o seu fim inevitável. No ano 476, o último imperador do Império Romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, um general germânico. Pedaço a pedaço, o Império Romano, que durou tantos séculos, começou a cair.
O Grande Império Bizantino. O Império Romano não foi completamente destruído. O Império Romano do Oriente, centrado em Constantinopla, continuou a florescer. De fato, ele se transformou no que chamamos de Império Bizantino e durou mais de 1000 anos. No ano 527 d.C., o Império Bizantino tinha seu primeiro grande imperador, Justiniano, o Grande. Justiniano teve muito trabalho e seu reinado durou 38 anos. Isso é muito tempo! Justiniano usou a vasta quantidade de dinheiro que estava entrando no Império e ordenou a construção de diversas obras. Primeiro, ele construiu a frota de guerra mais importante de todo o Mediterrâneo. E com isso protegeu o comércio dos ataques de navios piratas. Ele também conquistou grandes territórios, incluindo a Itália e partes da Espanha, da África e do Egito. O Império era um território tão extenso, com diversas culturas e religiões, que era difícil manter tudo unificado. Então, Justiniano decidiu unir o Império através da religião. Assim, ele ordenou a todos os habitantes que adotassem o cristianismo como a única religião do Império. E assim, o cristianismo foi se espalhando por todo o Império. Ele também ordenou a construção de uma infinidade de igrejas. Ninguém tinha a menor dúvida sobre onde ir para rezar. As duas igrejas. O imperador Justiniano queria o melhor para a igreja de Constantinopla. Ele decidiu construir uma obra-prima, a Igreja de Santa Sofia. Um edifício que foi um milagre da arquitetura. Sua cúpula media aproximadamente 31 metros de diâmetro e 55 metros de altura. E da maneira como a cúpula foi construída, parecia que ela estava flutuando no ar. A igreja era o símbolo da unidade e da força do Império sobre o cristianismo. Mas fora do Império de Justiniano, de volta a Roma, vivia o chefe da igreja cristã, o Papa. E ele tinha autoridade sobre todo o mundo cristão. Os papas daquele tempo não poderiam ter gostado do poder que Justiniano foi ganhando e de sua influência sobre os cristãos. Ué, espera um pouquinho aí. Não entendi. Eles não eram todos cristãos? É, Pipo, todos eram cristãos. Mas os papas de Roma tinham certas crenças de como o cristianismo devia ser praticado. Isso incluía tudo, desde como ensinar a Bíblia até em que língua as pessoas deveriam orar. E o Império Bizantino tinha ideias diferentes sobre como praticar o cristianismo. E acreditavam que elas também eram corretas. Assim, essa discussão sobre as duas abordagens levou o cristianismo a se dividir em duas correntes. No oeste, o que seria a Igreja Católica Romana, ligada a Roma, e no leste, o que se tornaria a Igreja Ortodoxa de Constantinopla. Vamos usar a nossa bússola do tempo para descobrir mais sobre a história do dinheiro. Cerca de 600 anos antes de Cristo, os lídios, povo que ocupava o que hoje é a Turquia, cunharam as primeiras moedas com imagens de que temos notícia. Por volta do século V a.C., o rei persa Dario percebeu a importância das moedas e ordenou que fossem cunhadas em todo o império. No ano 335 a.C., como seu império cresceu, Alexandre o Grande difundiu o uso de moedas de metal, muitas delas com imagens dele mesmo. No ano 476, depois da queda do Império Romano do Ocidente, sem um sistema monetário padronizado, o uso do dinheiro foi parcialmente interrompido e as pessoas tiveram de voltar ao escambo. 1000 anos depois de Cristo, a troca de bens com o Oriente começou a fluir novamente. Em 1407, um dos primeiros bancos modernos foi fundado em Gênova, na Itália. Era o Banco de San Giorgio. Durante o Renascimento, os bancos começaram a usar dinheiro público para pagar dívidas e fazer outros pagamentos. Nasceram os bancos modernos, que existem até hoje. A seguir, no próximo episódio, o Império Bizantino, parte 2. Por mais de 1000 anos, Bizâncio foi o ponto de comércio que unia a Europa ao Oriente.
Era a ponte que ligava a Europa à enorme riqueza de países muito distantes. E o povo estava morrendo por conta de doenças que se espalharam pela capital. E para completar, durante os séculos 8 e 9, muitas guerras civis abalaram os alicerces do Império. Os turcos finalmente chegaram à frente dos portões de Constantinopla em abril de 1453. O sultão turco Maomé II montou sua tenda na frente dos portões e declarou que ele não sairia de lá até que entrasse na cidade.